Estamos estudando a negação das declarações de amor a Deus com as verdades da emoção. Quando nós falamos por emoção, agimos por emoção e louvamos a Deus por emoção, não estamos fazendo nada. E estamos negando realmente a nossa declaração de amor a Deus. Nós falamos na semana passada, falamos no caso de Jefté. Jefté, que em plena emoção, porque quem não fala por emoção, ele usou o filtro da razão. E nós temos dois filtros para primeiro expressar as nossas palavras e ações. O que não ocorre, geralmente as palavras se precipitam antes de passar pelo filtro da razão e da consciência. Jefté, quando prometeu a Deus que o primeiro ser que viesse encontrá-lo quando ele fosse chegando em casa seria oferecido em holocausto ao Senhor. Ele podia ter pensado, se ele levasse a consciência e a razão, ele iria analisar que poderia ser qualquer pessoa, não pensar apenas que era a cadeirinha que ele encontrava sempre. Ele podia pensar sempre, quem será que virá? E outra coisa, a emoção faz com que nós façamos com que alguém pague por nós nossas palavras, o sacrifício. A emoção de Jefté custou a vida da filha dele. Como naquele tempo havia uma obediência cega aos pais, a filha disse: eu estou aqui, pai, eu só peço que me dê um tempo para eu chorar a minha virgindade. Se fosse hoje, talvez a filha dissesse: não, o senhor assuma a sua responsabilidade, o senhor não podia fazer um voto por mim, o senhor tem que fazer um voto pelo senhor. Mas Jefté não imaginou, aí a emoção não imagina. Hoje de manhã eu estava escrevendo uma crônica sobre dúvidas e dizia que lá, quem não elimina as dúvidas morrerá de incerteza. É o problema de Jefté. Ele não imaginou, ele tinha dúvida do quem iria encontrar. Com certeza tinha dúvida, porque a dúvida só é eliminada quando nós nos apropriamos da certeza. Por isso, palavras se perdem, ações se perdem, tempo se perde quando as pessoas querem se basear nas dúvidas, na emoção.
emoção. E Jefté fez isso. Agora chega adiante, eu transporto esse episódio para uma vida cotidiana, para o nosso viver cotidiano. Como é que nós hoje estaríamos diante de uma filha virgem, dizer assim: olha, eu vou ter que matar você porque eu prometi a Deus? Como é que nós íamos viver isso? Como é? As nossas precipitações também são parecidas. Nós às vezes dizemos, prometemos a Deus, principalmente festa de final de ano, os fogos tocando e as orações, luz apagada, e faz um cenário aí meio pirotécnico, faz aquele nas igrejas aí, as pessoas emocionadas, dizem: Senhor, eu vou fazer muito mais do que fiz esse ano, e não faz a metade, e às vezes não fazem nada. A emoção, temos que ter cuidado com o que falamos nas nossas emoções. Namoro, noivado, período de emoção. Por isso, geralmente as mulheres detectam que no casamento há uma mudança e dizem assim: você não é mais como era antes. Geralmente não é, porque o tempo da emoção passou, agora é o tempo da razão, o tempo da realidade. E assim é a nossa vida. Nós sabemos, como a Bíblia mesmo manda, calcular o tempo, observar em qual tempo estamos vivendo e ver, e as ações têm que ser tempestivas, no tempo certo. É como a chuva, temporão, cria. As nossas ações fora de tempo são fruto das emoções. Aquelas ações que nós depois dizemos assim: eu não devia ter feito isso, porque feito pela emoção. Eu acredito que Jefté olhou e disse: eu não devia ter feito essa promessa, eu não devia ter feito. Eu acredito que isso passou, porque ele é humano. Acredito que isso passou na mente de Jefté, mas precipitou-se e custou caro para a vida de Jefté. Eu acredito que foi o momento mais crucial, mais sofredor, e que não se apagou da mente de Jefté. Ter que sacrificar sua filha, porque sendo fiel a Deus, por isso ainda mais me chama a atenção, porque um fiel a Deus pode se precipitar nas emoções. Temos que ter cuidado, não perdemos a bênção da salvação, mas nós comprometemos a nossa relação com o próximo e com Deus. Agora pense também, a mãe daquela jovem, a mulher de Jefté, como é que ela ia encarar Jefté depois do holocausto da filha? Mãe, pode pensar: o que é que você fez? Você não podia oferecer a sua vida da sua filha. Eu não vou deixar que minha filha seja morta. Tudo isso pode ter acontecido por causa da precipitação de Jefté. Então, nós... Foi não? Só um comentário. Eu fico imaginando o testemunho disso para os povos. Inclusive se comenta que o povo de Deus tinha o costume de matar crianças. Então isso pega muito mal para quem diz que adora um Deus de amor, né? É complicado. Então quando a gente comete um vacilo como esse, motivado pelas emoções, os efeitos são imprevisíveis. São graves. Então, nesse caso, o povo de Deus se equiparou aos frutos de Dagon, que é um Deus que todo ano sentava os seus braços, deixava fumegante e botava as crianças nos braços do Deus Dagon como sacrifício. Aí o irmão falou bem: o que é que o povo que recebia condenação porque fazia isso iriam dizer? Somos iguais, eles também matam os filhos deles. Então, e eu tenho certeza
particular, não é doutrina, mas meu pensamento particular. Deus não se agradou daquilo, porque Deus não quer que ninguém morra, Ele quer que todos vivam. Deus não se agradou da precipitação de Jefté. Achou interessante a fidelidade dele, que mostrou que amava a Deus mesmo, porque superou o amor à filha, mas Deus não se agradou daquele sacrifício. Como Deus não queria de maneira nenhuma que Isaac fosse sacrificado, fez todo o transcurso daquele momento para ensinar Abraão a ter responsabilidade com o filho que ele mandou embora para morrer no deserto. Então, falar em morte não podemos associar a Deus, somente a vida. Então, todos os nossos pensamentos e palavras e ações emotivas que levem à morte de alguém ou de alguma coisa, de algum sentimento, não é aprovado por Deus. As nossas emoções não tiram somente a vida humana, mas tiram a vida de muitos sentimentos. Muitas coisas interessantes na vida são perdidas, mortas, por causa da precipitação das emoções. Precipitação das emoções. Então vamos ver. O juiz Jefté passou sérios momentos em sua vida, porque na emoção da vitória na batalha contra os inimigos do povo de Deus, impulsionado pela emoção, declarou que o primeiro ser que viesse ao seu encontro em sua volta para casa seria oferecido em holocausto ao Senhor. Sua emoção não lhe permitiu tempo para pensar. É o que não ocorre. A emoção não permite que a pessoa tenha tempo para pensar, porque quem pensa não faz coisa errada, ou faz coisa errada consciente, porque não se faz só coisa errada sem saber, não. Mas as pessoas que fazem as coisas erradas conscientes são consideradas ímpias. Nasceram para a impiedade e vivem para a impiedade. Faz as coisas erradas conscientemente. Mas o homem de bem, ou seja, a pessoa de bem, ela faz as coisas erradas através da precipitação da emoção. Então nós vimos aqui, sua emoção não lhe permitiu tempo para pensar. Então, se Jefté parasse e dissesse, antes de oferecer a Deus, ele pensasse, se eu oferecer isso a Deus, pode ser que venha minha filha, venha minha mulher, e eu não vou ter como deixar de realizar minhas palavras. Se ele pensasse assim, ele mudaria, tenho certeza que ele mudaria a sua promessa a Deus. Que Deus não recebe oferecimento fruto da carne, de carne. Deus é Espírito. Deus não se alegrava em holocausto humano. Deus é Espírito. Então Deus se alegrava com uma contrição espiritual e promessas espirituais de Jefté, muito mais do que oferecer a filha em holocausto. E ele também nunca iria imaginar que o primeiro ser que ali encontrasse seria sua filha. É o que acontece muitas vezes com nós os cristãos. Não conversamos com Deus antes de tomarmos decisões. Ele não conversou com Deus antes de tomar essa decisão. Ele achou que tinha uma profunda estimação pelo animal dele e ia perder, ia sentir, mas ele não conversou com Deus antes, porque se ele tiver tempo para pensar, o maior pensamento do cristão é aquele que está sozinho
não abre a boca, não faz gesto nenhum, mas está conversando com Deus. Está viajando no mundo, não fala com ninguém, mas está conversando com Deus. E nessa viagem, nós vamos viajar para resolvermos problemas ou negócios. Nós vamos no avião ou no ônibus, vamos conversando com Deus, pedindo que Ele abra os caminhos, pedindo sabedoria, analisando o que vai fazer. E tem momentos que a gente se concentra e diz assim: já sei o que é que vou fazer. Nós sentimos a orientação divina para fazer aquilo, mas antes houve tempo para pensar, houve tempo para conversar com Deus. Quando isso não há, nós nos precipitamos. Vou fazer isso, é isso que eu quero, é isso que eu vim e vou fazer. E aí geralmente nós temos prejuízo, como teve Jefté. Seria oferecido em local. Sua emoção não lhe permitiu tempo para pensar. Ele também nunca iria imaginar que o primeiro ser a lhe encontrar seria sua filha. Deus não quer ouvir declarações de tolos. Quais são as declarações de tolos? Aquelas que são dirigidas pela emoção. Deus não quer. E eu acredito que a ação, a declaração de Jefté ali foi de tolo. De pessoas precipitadas pelas emoções. Todas as pessoas precipitadas pelas emoções são tolas. Pedro declarava abertamente que amava a Jesus e que morreria por ele se fosse necessário. E às vezes nós dizemos assim, conversando com nós mesmos, a declaração para Deus não precisa palavra. Nós estamos pensando e estamos dizendo a Deus. Deus está participando do que nós estamos pensando. E no nosso pensamento nós dizemos assim: não vou fazer isso, não quero fazer isso, quero fazer isso. Tudo isso se transforma em declarações, porque não precisa falar para Deus ouvir. E Pedro, e nós às vezes dizemos como diz Pedro: se vir uma perseguição e perguntar, você quer, se não rejeitar esse Cristo, morre agora. Aí nós dissemos a nossa apresentação: não, eu morro. E quando chega o momento, aí pensa, vai ver daqueles, os leprosos, os 10 leprosos, depois que foram curados, receberam a bênção, aí disseram: não, eu tenho a minha família para ver, estou com saudade da minha família, tenho meus negócios para reestruturar, tudo tinha, e foram, somente um disse: não, a primeira coisa que ele vai fazer é adorar e agradecer a quem me tirou dessa situação. Um dos leprosos fez isso. E a gente às vezes estamos arrolados no meio dos 9. Prometemos as coisas a Deus e deixamos que as coisas seculares, viagem, bico, qualquer outra coisa, tire o tempo de Deus na nossa vida. Quando nós aceitamos Cristo, nós prometemos que somos soldados enfileirados, registrados para a milícia contra o pecado, para não deixarmos a sua obra perecer. A sua obra tem que continuar e Deus confia em nós. Certa vez eu disse numa reunião, eu disse: assim como nós confiamos em Deus, Deus confia em nós. E alguém se levantou e disse: mas essa confiança é podre. Qual é a confiança podre? A que Deus tem por nós ou que nós temos por Deus? Se ele aí ficou difícil de responder. Porque se ele dissesse que era de Deus, ele dizia que Deus é um Deus podre. Se dissesse que era nossa, nós éramos seres podres. Então ele ia entrar em votação de qualquer maneira. Então nós confiamos em Deus, como Deus confia na gente. Deus confia na gente. Deus confia no cristão. Senão, ele não
no momento da sua ascensão, ele não diria ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não diria isso. Ele não chamava Pedro e dizia assim: apacenta minhas ovelhas. Se nós, os cristãos, os salvos em Cristo, pararem nossas ações, calarem, é o que diz na Bíblia. O próprio Jesus diz: se eles calarem, até as pedras clamarão. Então, somos responsáveis, e essa responsabilidade é gloriosa. Já pensou? Você foi chamado para anunciar Jesus Cristo, e tem pessoas caídas na calçada, embriagadas com álcool e com drogas. Como você foi beneficiado? Como você foi honrado por Deus? Então, essa é a noção de reconhecimento através do pensar. Tem pessoas que retribuem outro qualquer coisa, acham que qualquer coisa serve. Às vezes a irmã Nádia diz: quer comer o quê? Eu digo: qualquer coisa. Aí ela diz: isso eu não encontrei no supermercado. Mas qualquer coisa não serve. Qualquer coisa não serve, principalmente para Deus e principalmente para quem nós amamos, e nós temos que amar uns aos outros. Então temos que pensar no que vamos dar, pensar no que vamos fazer, pensar no que vamos falar, porque fora disso nós estamos precipitadamente na emoção, e a emoção traz as pessoas para as decepções. Quem planta emoções colhe decepções. Não, mas eu estou emocionado, eu estou tremendo, minha mão como está. Isso é distúrbio. Não é estrutura humana correta. Porque pode ser emocional, pode sentir. É por isso que tem denominações aí que se emociona e pula embora, faz um culto irreverente, que é emocional. E Paulo diz assim: apresentei ao Senhor o vosso culto racional. Racional. Quem não é semeado ou rodeado pelas emoções, faz um culto racional, pela mente. Sabe o que está fazendo, sabe a quem está oferecendo, para quem está oferecendo e como está oferecendo. Esse é o culto racional. Mas o culto emocional são os gritos, são o enrolar na igreja, é passear lá para cá, é jogar paletó em cima de crente para abençoar. Tudo isso é emoção. Sim. Porque é a mesma coisa que o fariseu fazia para comemorar, para que todos vissem com aquele semblante dele. É o que acontece hoje nesses cultos emocionais. Isso aí. Uma irmã contou que lá na igreja dela, igreja pentecostal, tem um irmão que apresentava todo o culto, ficava subia na parte do culto ali e dizia assim: eu vou voar. Esse era a emoção dele. Aí vou voar. Aí um dia uma irmã estava perto e disse: vou logo, irmão, vou logo. Aí disse, ele saltou do culto, aí tropeçou na outra perna e caiu com todo o corpo no chão. Aí, descrédito da verdade de um culto. Crente que fica conversando com o outro, tirando a atenção do outro, andando com agonia e fazendo culto irreverente, ele está mostrando descrédito à grandeza do culto. Descrédito que Deus está presente, porque a Bíblia diz: quando Deus fala, o homem se cala. E ainda chega a dizer: vamos ouvir agora a palavra de Deus, e manda o pregador falar. Pastor, Sim. uma pessoa falou para mim que quando a gente vê uma igreja que tivesse
Não fico na igreja batista. E se for da igreja batista, foi emocional, visitar uma igreja dessa, ele fica lá. É feito eu contei aqui, a emoção de um rapaz que se converteu lá. Esse aí eu tenho um testemunho, perto do moral, lá na Massaranduba. Ele batia o tambor no carnaval e aceitou o evangelho. Aí foi para a igreja, foi na igreja, aí confessou ao irmão lá: eu só estou preocupado agora com o carnaval, porque eu vou para a igreja e vou ouvir tocar, e vão me chamar para ir. Não, você agora é crente, você não vai para o carnaval. Você vai para a igreja, pronto, na igreja você tem força para não partir para o carnaval. Tá bem. Aí o papai foi para a igreja. Por má sorte dele, a banda lá, o bloco de carnaval, fez pela rua, fez um trajeto que passou na frente da igreja. E ele, quando estava vindo de longe aquela pancada, ele já estava angustiado, e o irmão olhando para ele, quando o bloco passou na frente da igreja, ele jogou a Bíblia para lá e correu e entrou no meio do bloco. A emoção dele era ali. Ele se emocionou também, ou teve medo do inferno. Crente não é crente por ter medo do inferno. Tinha medo de alguma coisa. A fé dele estava em cima da fobia, não da crença, não do amor, não da sinceridade. Era emotivo. Existem, infelizmente, algumas decisões emotivas que são semente que cai à beira do caminho. Jesus disse isso. E vem as emoções, vem as ansiedades, vem a necessidade de viver as emoções e come a semente, que são os pássaros. Então, infelizmente, tem crente que tem 30 anos e são emotivos. Vive mais da emoção do que da fé. Vive mais da emoção do que da realidade. Nós, os cristãos, abrimos os olhos para vermos a nossa realidade, tanto denominacional, tanto espiritual, como material, como humana. Crente endividado, crente passando fome, tendo emprego, tudo isso são pessoas que não vivem a sua realidade. Porque se eu só tenho dinheiro para comprar milho, eu vou comer só milho. E vou comendo só milho, eu vou dar glória a Deus. Vou acreditar no Senhor, vou dar graça. É porque isso que a Bíblia ensina. É em tudo da graça. Outro dia só tem um feijão. Graças a Deus pelo feijão. Mas disse que um irmão também só tinha farinha em casa. Tem mais farinha, Senhor? Eu vou comer farinha com o quê? Farinha só. Não tenho nada. Aí disse que dos pássaros grandes, duas gaivotas, começaram a brigar na frente da casa dele, e as duas voaram assim, bateram na parede branca e morreram lá na porta dele, as duas gaivotas. Aí Deus disse para ele: olha aí, imbecil, não estou tendo farinha não. Ele arrancou as pernas da gaivota, e comeu, ele fez pirão de gaivota. A emoção faz com que nós falamos a Deus coisas antecipadamente. Nós não sabemos o que Deus está preparando. Mas a emoção, reclamação, crente reclamar de Deus, é uma coisa inversa, totalmente inversa. Lamúria, crente com lamúria, blasfêmia, tudo isso é impulsionado pela emoção.
crente que tem consciência, análise do que é a fé, ele só vive em louvor e gratidão. Se não tiver envolvido só pela emoção, ele não vive essa paz. E reclama, lamúria e até blasfêmia. Porque a blasfêmia pode ser também consciente e inconsciente. Deus, como eu disse antes, penetra o nosso pensamento. E antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Então, pensa mal dos outros. É emotivo, isso é parte da emoção. Não tem consciência do que aconteceu. E dizer, é isso, eu acho, tem que ser isso, por isso. Tudo isso é expansão além do direito e do conhecimento das coisas reais. Tem que ter conhecimento das coisas reais. Pedro declarava abertamente que amava Jesus, que morreria por ele, se fosse necessário, dentro de sua precipitação emocional. Aí a Bíblia diz, mas não, pastor, Pedro disse isso e ele morreria. Dentro da sua precipitação, isso foi precipitação? Claro que foi, se nós analisarmos o que aconteceu. Mas na realidade, naqueles dias, tem que ver isso também. Nós temos que saber a realidade dos dias, das ações, do momento que vivemos, para não atrapalharmos, ou pararmos, ou voltarmos atrás. No momento daqueles dias que Pedro afirmava isso, Pedro negava que eu conhecia. Porque foi numa noite que o Senhor dizia ao discípulo que ia morrer, que o sinédrio iria entregar ele na mão dos pecadores, ele ia ser açoitado, perseguido e morto. Aí Pedro, na emoção, disse, não, Senhor, eu vou com você até a morte. E ele queria fazer isso mesmo, mas não morrer, mas matar. Porque quando ele pegou a espada e deferiu o golpe na orelha do céu mal, todos nós sabemos que ele não queria cortar a orelha. E cortar a orelha é simples, queria cortar o pescoço. E Jesus chama a atenção e diz, Pedro, não te emociona a usar arma, não te precipita a fazer isso, porque quem fere a espada morrerá. E Jesus dizia isso já conscientemente, que Pedro mostrou na sua emoção defender o mestre, mas na hora de dar o testemunho de que era seguidor dele, negou 3 vezes. Isso aqui é diferente da gente, olha. Eu chamo aquilo aquecimento dos ímpios. Pedro estava no aquecimento dos ímpios. Fizeram uma fogueira lá no pátio da casa do sumo sacerdote, e os ímpios estavam de redor e Pedro estava ali também. Aí os caras olharam assim e disseram, esse rapaz é diferente da gente. Olha a roupa dele, olha como ele se vê. Esse aqui é Galileu. Tu és Galileu, tu também és servo de Jesus, né? Não. Não, eu não. Agora não sabemos o que é que Pedro disse mais. Está vendo? Eu vou seguir o nome daquele, eu vou fazer isso, eu vou. Não, também não podemos dizer que ele fez isso. Mas ele disse que não era. Chegou mais alguém e disse assim, até a criada do sumo sacerdote. Isso aqui é. Esse aqui é sim, é dele. Não conheço esse homem. Não, tudo bem. A terceira pessoa chegou e disse, não tem dúvida não, esse aí é. E Pedro, não conheço esse homem, não sei quem ele é, não sigo ele. Mas Pedro, tu que na noite seguinte dissesse que ia com ele até a morte,
O que foi aquilo, Pedro? Foi declaração de fé ou de dúvida? Mas Pedro, como todo ser humano que é envolvido pela carne, ele teme. A carne não quer morrer porque sabe que é o fim para ela. A carne não quer separar do espírito porque sabe que ali é o fim, ela vai botar o pó. Vai botar o que era sem vida. A carne não tem vida sem o espírito. E a carne luta contra o espírito. A Bíblia diz isso, luta. Porque a guerra da carne está perdida. O espírito vence a carne. Porque Jesus disse claramente isso. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso também chama a nós, que queremos nos desculpar. Eu pequei, porque a carne é fraca. Esquece que a realidade, fora da emoção, é que o espírito é forte. O espírito é forte. Então Pedro estava no momento da carne. E a carne não queria morrer. E disse: não conheço esse homem. Mas depois, é outro momento, é o que eu disse, que a emoção não deixa que nós estudemos o momento da nossa existência, a hora do nosso agir, a hora de nós pensarmos, ela não permite isso. Mas quando isso acontece, quando nós desprendemos da carne, das emoções e vamos ouvir Jesus Cristo, que depois de ressurreto foi até a praia lá buscar os seus servos pescadores, e olhou para Pedro e perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que as tuas emoções de ter pescado e ter conseguido muito peixe? Me ama mais do que este, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Amo, sim. Segunda vez, perguntou o Senhor: ô Pedro, me confirma, Pedro. Fora das emoções, Pedro, sem emoção, sem medo da carne, sem subjugamento da carne. Tu me amas mais do que isso? Tu sabes, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Então, meu pedido, você está me perguntando só para meu benefício de declarar, mas você sabe que eu te amo. É muito interessante, é muito importante termos essa relação com Deus. Deus, tu sabe todas as coisas. O que é que eu posso fazer? O que é que vai ajudar a tua obra? O que é que vai preparar mais a minha vida no sentido espiritual? Diz, Senhor. E o Senhor diz assim às pessoas: vinde a mim, todos vós. Estás cansado de trabalhar na obra? Venha. Eu vos alivio do fardo que você bota na mente de ir para a igreja todo dia, toda hora. Venha que eu lhe alivio. E disse a Pedro, a um negador, que em um momento de emoção disse palavras que não podia cumprir, mas depois ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E este Pedro, que disse que ia com Cristo até a morte, foi perseguido, preso em Roma e foi levado à morte e não negou o Mestre. Cumpriu a sua palavra no momento que não vivia mais de emoção, vivia de razão, vivia de fé. E quando chega no momento de ser crucificado, ele ainda diz umas palavras, faz um ato que mostrava a sua realidade cristã naquela hora.
Olha, eu peço uma coisa a vocês. O meu mestre foi crucificado de cabeça para cima. Então eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E morreu crucificado de cabeça para baixo. Ali não havia mais emoção. Ali havia só razão, consciência de fé e de entrega. Ninguém se entrega, ninguém ou a nada quando está cheio de emoção. Sim. A gente observa que Jesus entregou a Pedro a missão de apacentar as ovelhas depois desse tratamento emocional que Jesus aplicou para ele, eliminando as emoções, permitindo que Pedro assumisse uma outra postura, mas um homem sem aquelas emoções de puxar a espada e sair derrubando os outros. Então acho que Deus também quer nos ensinar que precisamos da mesma forma eliminar as emoções que às vezes atrapalham a nossa jornada, né? Às vezes a gente ofende alguém, ofende um irmão, ofende um colega de trabalho, puramente pela emoção. Então Deus quer que a gente abandone esses momentos emocionais, para que a gente possa apacentar e fazer a obra dele, com consciência, com razão, né? A emoção é contra a razão e a fé. E outra coisa, Deus não pode ajudar você se você não quiser, se você não permitir. Porque tem pessoas que passam tempo e não é transformado. Será que Deus não quer transformar um filho? Quer. Agora ele não quer se entregar. Ele não permite que Deus o transforme, tire ele do lado da emoção e coloque na solidez da razão. Ele não quer. Estão entusiasmados com as Campinas Verdes de Sodoma. Estão entusiasmados com a influência do mundo. Não, para eu ser um cristão real, verdadeiro, eu tenho que deixar isso. E isso para mim é interessante. A vida é uma escolha: viver ou morrer. Ou viver para Deus nas coisas certas, através da fé, ou morrer mediante todas as coisas emotivas. Pedro se entregou a Jesus quando disse: tu sabes todas as coisas. Pedro não quis mais falar que morreria com ele, não quis mais usar a espada, só disse assim: tu sabes que eu te amo. E agora a minha vida depende de ti. A vida do crente é assim. Eu sei que Deus me ama e eu amo o Senhor, mas a minha vida, a nossa vida vai depender dele. E tem coisa que ocorre na nossa vida e nós ficamos porque o que foi? Nós vivemos e não sabemos, mas Deus nos preparou e criou aquele momento e nos usou como ferramenta num momento em que nós nem imaginávamos. Mas para isso é necessário querer ser transformado, tocado, dirigido por Deus. E o que a emoção não deixa isso. A emoção tem a vontade, mas não tem a ação. Tem o conhecimento que tem que fazer, mas não tem a força. E tudo que fazemos pela emoção é negação à veracidade do Espírito e da verdade. Pedro negava até que conhecia. As emoções não possuem consciência e onde atua deixam um legado de dor e lágrimas. Elas mais afastam as pessoas do que unem. Na ressurreição de Lázaro, Jesus chorou, não de emoção, mas na sensibilidade. Não existe
na sensibilidade não existem precipitações. As lágrimas que precipitam de corações agradecidos por aquilo que receberam e por aquilo que está guardado dentro de sua esperança. Às vezes nós vemos o crente na sua oração, pode ir lá e lacrimejar. Podemos ouvir uma expressão, um hino, e lacrimejar porque vem do íntimo da alma. E quando isso ocorre, não é emoção má, é sensibilidade. Jesus chorou ali, todo mundo chorando, lamentando as carpideiras, fazia aquela fila e começava a chorar, e Jesus chorou. Agora Jesus chorou por quê? Porque Lázaro morreu? Ele não ia ressuscitá-lo? Ele não sabia disso? E por que ele chorou? Lá estava a multidão, chorando e se sentindo derrotada pela morte. E Jesus veio dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. E agora a multidão todinha chorando. É como Jesus dizia assim: tudo que eu fiz não valeu de conta, não valeu para nada. Olha aí, a multidão, o que ela conhece, o que ela sente, tem poder, a morte. E ele chora por nós. Mesma coisa ele chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata e apedreja os profetas, quantas vezes quis eu te cobrir, como a galinha cobre os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aquele povo ali estava no enterro de Lázaro. Eu não sei como eles aceitaram depois a ressurreição de Lázaro. Confirmação da palavra de Deus: quem crê em mim jamais morrerá, e aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz: onde é que colocaram eles? As irmãs dizem: vem ver. E quando Jesus chega perto, diz: tira a pedra. A emoção e o interesse familiar, o orgulho familiar das irmãs deles: mestre, já faz 4 dias, ele já está cheirando mal, tu vai expor a fedentina do nosso irmão a todo mundo, Senhor. Aí Jesus diz às pessoas que têm esses preceitos: se creres, verás a glória de Deus. Eu disse a vocês, Jesus disse a eles, eu não vos disse que se creres, verás a glória de Deus? Não estou expondo a fedentina dele, não, nem estou querendo que o povo olhe o corpo em decomposição. Eu estou querendo eu vou dar vida a ele. Lázaro, sai, vem daqui para fora. E Lázaro, ainda amarrado, sai. E o Senhor diz: desatai e deixai-o ir. Aí a multidão: o que é isso? O que foi que aconteceu? Deus levantou sobre nós um grande profeta. Ainda não aceitava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então é essa coisa, às vezes nós vivemos o Evangelho pela emoção. É feita Marta e Maria, tinha em seu coração a emoção, e vivendo como se as bênçãos da vida mais importantes fossem as bênçãos materiais. O que valia para ela mais era a companhia humana do seu irmão. Mas Jesus disse: olha, vocês vão ver a glória de Deus se crerem. E a glória de Deus o que é? É a vida, é o viver, não é o existir, é o viver. Viver em paz, em alegria, consciente que a mão de Deus tocou na sua vida e o restaurou.
É isso que tem que viver. Quem vive o reino de Deus, os cristãos, não pode viver fora desse conceito. Na ressurreição de Lázaro, chorar não é apenas emocional, pode ser um momento de profundo arrependimento, pode ser um estado que já superou a emoção. Chorar. Depois que Pedro negou o mestre, ele saiu dali e começou a pensar: mas eu que disse ao mestre agora há pouco que não ia me afastar dele por coisa nenhuma, nem a morte, eu ia com ele até a morte, eu neguei ele agora. Aí vem a consciência, vem a razão. A minha emoção me tirou do foco da verdade, do que eu falei. A emoção me tirou do respeito às minhas próprias palavras. E ele chora amargamente arrependido. Aí se começa a nascer nova vida naqueles que creem em Jesus Cristo, naquele que quer levar uma vida cristã, aquele que quer que o Evangelho continue salvando vida. Tem que viver esse momento de sensibilidade, de arrependimento. Pode ser um estado que ele já superou a emoção, não é mais a emoção. Nós não vivemos com a emoção, nós vivemos pela razão consciente da salvação que Jesus Cristo nos deu imerecidamente. É isso que nós vivemos. Nós não vivemos pensando unicamente nessas coisas. Nós, como diz Apocalipse, nós procuramos novo céu e nova terra. Nós estamos caminhando para Sião. A nossa visão é Sião, é a Canaã celestial, é a nossa visão, é o nosso projeto, onde vamos investir. Essa é a vida do cristão. Na sensibilidade não existem precipitações, as lágrimas precipitam de corações agradecidos por aquilo que receberam e por aquilo que está guardado dentro de suas esperanças. Nós somos gratos ao Senhor porque temos esperança. Não é uma esperança emotiva, mas uma esperança real. Que o nosso Senhor voltará e nos levará para si mesmo. É promessa dele. E nós cremos nele. Agora, a questão é crer ou não crer. É aceitar a palavra dele como realidade, que não importa o tempo de cumprimento. Talvez que isso venha daqui a 1000 anos, mais 1000 anos. As coisas estão dizendo, nos mostrando que não. Pode ser abreviado esse tempo, porque as coisas que ele disse também que ia acontecer perto da sua vida, já estão acontecendo. Agora pode passar mais 1000 anos, não importa. O quem ama tem capacidade de esperar. Quem ama aguarda o amado. Então não pode haver precipitação, como a pedir: vem Senhor, Maranata, Maranata, vem Senhor, vem. Por que essa agonia? Está com medo de tropeçar e não ir? Nós só podemos ter estrutura cristã se confiarmos no perdão de Deus durante toda a nossa vida. Outra palavra que eu disse numa reunião de pastores, que também criou tipo de. Depois eu deixei de ir para as reuniões. Eu disse assim: eu só tenho certeza da minha salvação, porque antes eu tenho certeza que qualquer pecado que eu cometer, Deus me perdoa através de Cristo. Que é isso?
então vai fazer pecado aí à toa e vai ser salvo. Não estou dizendo, eu não falei isso. Isso não quer dizer que eu vou fabricar pecado. Eu vou pecar, porque se eu não crer que Cristo vai perdoar meus pecados, eu não posso crer na salvação. E pecado não tem grande, pequeno, médio. Todo pecado é pecado. Então eu tenho que acreditar nisso, porque Deus me ama e pode me corrigir, mas perder a salvação não. O que Ele dá, dá. Ele não dá e toma nada de ninguém, a ninguém. E a salvação vem pela fé, vem por crer. Não é pelo pecado que o homem vai ser condenado. Vai ser condenado por não crer. Essa é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pronto. Aí está, foi não? Aí está. Quer falar, irmão? Aí está a consciência. Aí está a compreensão real. Mas às vezes as pessoas são precipitadas em rebater palavras do jeito que eles entendem. Por isso tem que ter cuidado, porque a pessoa se expressa e pode explicar a razão da explicação da sua palavra. E tem pessoas que escutam, guardam e tomam aquilo como ensino, doutrina falha de alguém que está adiante falando. Pastor, nós temos exemplos de grandes heróis da fé que, apesar de todas as suas falhas, se tornaram homens de Deus até a eternidade. Davi, Salomão, Moisés, Sansão, Abraão. Moisés, Abraão, todos eles. E eu fico pensando assim, olha, se tivesse um homem justo, reto na vida, nós iríamos fazer uma imagem dele. Não existe homem justo, não existe um que não pecou. Deus olhou a terra e nenhum justo sequer. Então todos heróis da fé, todos eles, que eu nem gosto desse termo, herói da fé, mas todos pecaram. É a explicação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Por isso, quando Jesus disse aos discípulos lá em João 6, Abraão se alegrou ao me ver. O que significa isso? A salvação de Abraão foi realizada, concretizada com a morte de Cristo. Aí os discípulos de João 6, como é que pode um rapaz desse, Abraão que viveu não sei quantos anos atrás, viu ele? Abraão se alegrou ao me ver. A salvação de Abraão, dependeu de Cristo, porque ninguém é salvo a não ser pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Por isso Cristo pregou aos espíritos em prisões nos 3 dias do sepulcro que os antecederam, aqueles que não ouviram Jesus Cristo em espírito, para que Deus não seja injusto. Que ouviram Cristo, depois que Cristo veio, eles se salvaram, mas os outros. Então Cristo foi e pregou a esse espírito em prisões. Está lá Pedro falando isso. Como o senhor mesmo falou aí, se tivesse alguém santo fora de Jesus Cristo, iria ser feito a imagem, e os homens realmente fariam, porque fizeram até coisas que não tem lógica alguma. E Abraão cometeu erros sérios, Jacó cometeu erros sérios, mas Moisés matou, Davi entregou
um general morre para ficar com a sua própria esposa. Então, isso tudo também aconteceu para nos mostrar que mesmo pecando, como o senhor falou, e a palavra do Senhor disse nessa reunião muito certa, que Deus, Jesus Cristo, Ele vai perdoar os nossos pecados, mesmo nós somos cristãos, porque a própria palavra fala que o pensamento a gente peca. Então é pedir perdão a Deus por isso e confiar nesse perdão do Senhor. Porque, como o Senhor me falou, a nossa fé, crer em Jesus Cristo, é quem vai nos dar o Espírito Santo aí, exatamente essa certeza da salvação. Não é nada que vai tirar essa certeza da salvação. Isso aí. Quem não crê no perdão, não crê em Cristo. Crer em Cristo só em pontos específicos e desejado por elementos não é fé. Quem crê em Cristo crê no perdão. E eu não vejo uma formação. Vamos formar um cristão. Eu fico vendo a base dessa estrutura: perdão, misericórdia, sensibilidade, respeito, ajuda, solidariedade, e a cabeça, fazer um cabeção bem grande e dizer assim: amor. Cabeça grande, o amor tem que ser maior. Então, seria a formação de um cristão. Na sensibilidade não existem precipitações, as lágrimas que precipitam de corações agradecidos por aquilo que recebem e por aquilo que está guardado dentro de suas esperanças. Eu falei aqui dos 10 leprosos. Um leproso voltou agradecido pela graça. Um voltou e a vida regada pela fé, pela paz, não pode estar envolvida com a ingratidão. O agradecimento, a gratidão é reconhecer o bem que um outro ser humano pode ser e é para a sua vida. Eu digo que tão como é importante as outras pessoas no viver. Aí pense que não existe ninguém, você está só no mundo. Que alegria teria isso? Que prazer teria nisso? De você estar vendo a beleza do mar, as frutas brotando, os pássaros cantando, jardim colorido, pomares reais, mas não tem ninguém, é você só. Aí a gente tem que começar a pensar: a minha felicidade está na vida dos outros. A minha felicidade cresce com a felicidade dos outros, porque é ela que forma a esperança de nós vermos muito mais bem-estar na vida um dos outros. O que surge fora aí são palavras fortes e iluminadas como as lavas de um vulcão. Como acontece isso? Pessoas que tomam a frente para falar e as palavras são luminosas, bonitas, forte, acompanhada do som dos burros, nos birôs, na mesa, nos púlpitos. Mas elas vêm do interior e produzem as declarações de amor elas dão essas orações, essas expressões, são pessoas emocionais e emotivas. Bonitas palavras são emotivas. Força e poder das palavras humanas são emotivas, mas o que surge daí, das esperanças, da crença
no respeito ao próximo, na felicidade do seu irmão, no bem-estar da família, família material e família espiritual. O que surge daí são palavras fortes, iluminadas, como a lava de um vulcão que vem do interior. A emoção não tem nada do interior. Palavras, gestos, ações, tudo isso da emoção não vem do interior. Mas as palavras reais de amor, de respeito, elas produzem, ela vem do interior e produz as declarações onde o amor é permanente. Eu digo, é muita responsabilidade você chegar para uma pessoa e dizer, eu te amo. É muita responsabilidade. É muito melhor, se você não tem essa consciência real, não dizer. Mas chegar, eu te amo, você tem que ter a consciência de que aniquilou o seu ser. Paulo diz isso, não sou mais eu que vivo. E as pessoas às vezes também, quando se ama, deixa de querer as coisas de pensar. Isso é um querer, um amor contaminado pela emoção. Na religiosidade você tem que aniquilar o seu ser. O que vier contra a sua interação com o reino de Deus, morreu. Pode lhe dar vantagem, riqueza, fama, o que for, mas está morto. Porque vem do interior do amor a consciência de que tem que ser a riqueza, a paz, tudo isso está em Deus. E você não vai trocar um tesouro da terra com um tesouro no céu, como fez o jovem rico. Olha, essa sua riqueza vai lhe atrapalhar. Você quer me seguir? Pode, mas essa riqueza lhe atrapalha. Então, vá, dê isso tudo aos pobres e me siga. E você não vai ficar sem recompensa, não. Você vai ter um tesouro no céu. A emoção não crê em palavras. A emoção do rapaz de perder a sua riqueza não creu e ele examinou. Por que eu vou querer ter um tesouro no céu? Depois de morrer? Por que eu vou querer isso? Eu quero agora, para usufruir, para gastar. Ele devia, se passasse pela experiência do filho pródigo, ele entendia. Pai, eu gastei toda a tua riqueza, a parte de tudo que cabia da herança, empobreci a fazenda, mas eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu quero ser um empregado dele. Ele soube que a riqueza, o dinheiro humano, não lhe traria a felicidade e a paz de estar de volta para a casa do Pai. O jovem rico não passou por essa experiência, entristeceu e não se desfez do tesouro na terra. Elas vêm do interior e produzem as declarações onde o amor é permanente, onde o amor não passa de palavras, e há as promessas que não chegarão ao cumprimento. O cumprir suas declarações é a total realização do declarante. Estarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos. O cristão, a realização do cristão é cumprir os seus votos, as declarações que nós fizemos. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Qual é a minha obrigação e dever que eu tenho para fazer na obra? É isso, mas nós
não fazemos, não realizamos, não cumprimos nossas declarações. Eu disse que a declaração pode ser falada ou mentalizada. Declaramos ao Senhor quando falamos e quando pensamos. Se nós pensamos realizar grande obra, aí nós temos que ir realizar essa obra. Eu acredito que se todos os pensamentos dos cristãos fossem tornar em ação, o mundo seria outro. O cristianismo seria outro, mas a semente da ação é semeada, mas o inimigo vem e planta outra semente e confunde, aí fica crescendo o joio e o trigo. Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? A consciência e a proximidade do inimigo diz assim: não, rapaz, precisa não, outro vai com você. É a mesma coisa que aconteceu com Davi, com o grupo para a guerra. Soube que o exército inimigo tinha um grande exército. Olha, Deus está do meu lado para realizar isso, mas eu vou mandar contar os soldados que eu tenho para ver se eu posso enfrentar esse grupo de carro. Tenho fé que Deus está na frente, mas vou contar o exército de lá. O que é isso? Às vezes nós estamos dentro disso. Eu sei que isso é a verdade, eu sei que isso é o bem, eu sei que isso vai dar fruto, eu sei que isso vai fazer prosperar, mas tem alguém do outro lado que pode me embarrar. Aí vem aquela consciência: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, é difícil eu fazer isso, mas Deus está comigo. Crer ou não crer. Nós cremos para a nossa salvação e precisamos crer também para nossas ações. A não realização de muitas ações nossas no reino deles é falta de fé. Deus nos impulsiona a fazermos, nós não fazemos. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia é clara, específica. A ação está projetada na minha mente, que Deus projetou, mas eu não estou com a fé suficiente para realizar, e aquilo voa, desaparece e perdemos a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Emoção bate em cima de nós, e às vezes quando vem o momento de conversarmos mesmo, de medirmos a nossa atuação, nós entristecemos, como Pedro se entristeceu quando chegou o momento de eu neguei o meu mestre. A minha ação não era aquela, eu não fui chamado para negar, eu fui chamado para professar. Eu não fui chamado para fugir da luta contra o inimigo, contra Satanás. Deus está comigo, eu não vou fugir. Uma tristeza. Nós, semana passada, nós vivemos lá, eu e a irmã de lá na loteria na lotérica de Gaimbu. 3 irmãos conversando, discutindo, falando mal dos outros. Falando mal da igreja, falando mal de crente. A gente sabe, né? Que crente vai para a igreja, mas para observar as coisas, mesmo para adorar é pouco. Outro dizia assim: eu vou lá na igreja, fico criticando porque ele tem um cabelinho assim, todo cheio, estiloso, que fico dizendo, é crente, né? Porque crentes são preconceituosos. E ele é da igreja, e olha assim, não vale nem a pena você chegar e comentar alguma coisa no meio de tanto crente ímpio.
Ele quer impiedade. Impiedade. Essas pessoas não movimentam a fé. Essas pessoas dizem que têm fé, mas não movimentam. Diz que tem, mas não provam. E ninguém pode ter a certeza e dar certeza aos outros que você tem se você provar. Por isso Deus nos prova, mesmo sabendo que nós somos capazes de fazer ou não fazer, Ele nos prova. Não é querer saber a gente, não, eu vou ver o que Ele vai fazer, se eu fizer isso, se eu tirar isso, vou ver. Isso aí é diminuir a consciência divina. A prova é para nós, não para Deus. Deus sabe de tudo. É o que disse Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Deus sabe o que eu vou fazer de reação sobre uma ação ou um momento. Deus sabe, não precisa me provar. Agora nós precisamos ser provados. E essa prova nos dá consciência de que temos capacidade junto de Deus de vencer ou de ser derrotado. E quando vem na mente que vamos ser derrotados, nós nos preparamos para a batalha. É essa questão da prova que as pessoas dizem: estou na prova. Crente, um bocado de coisa aí errada, ele disse: eu estou na prova. Deus está me provando. Que provando o quê? Deus sabe que você é capaz de fazer isso pior ou isso melhor. Deus sabe, não precisa dessas coisas. Então, terminamos a primeira, essa lição sobre negação das declarações com as verdades das emoções. Declarando somente com as verdades das emoções, mas nós temos que declarar nossa vida como vida temente a Deus, mediante a verdade do Evangelho e a verdade que é o Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra verdade principal que eu disse é sobre Abraão. Abraão se alegou e veio Jesus e disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Por isso, a emoção faz com que nós tenhamos visões muito espetaculares sobre a Bíblia, que Moisés não morreu, que Elias não morreu, que subiu ao céu de corpo e alma. A Bíblia diz claramente: carne e sangue não podem ver o reino de Deus. Então, são essas coisas que nós devemos não viajarmos na emoção, mas viajarmos na fé, na consciência, na compreensão de que o Espírito de Deus no tempo antigo não tinha esse respaldo, mas no tempo atual da graça tem. O Espírito de Deus nos conduzirá a toda a verdade com a expressão de Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegando ao término na escola dominical, e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, e eu vou pedir a nossa irmã Diná que faça a oração por todos nós que estivemos, e o Senhor nos prepare para que possamos mais estar aqui mais uma vez, e também orar pelo irmão Josivão, que eu sou da cirurgia, e aí não ore também pela recuperação do nosso irmão Josivão. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, agradecidos estamos a Deus por nos permitir mais uma vez estarmos na tua casa de oração para cultuar, para aprendermos de tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Muito obrigada pelo teu grande amor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos cada dia mais e mais sabermos fazer as nossas declarações de amor a Ti, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Obrigada ao Deus pela cirurgia de visual. Obrigada ao Deus porque se estiveste nesta frente, que tu o ajudaste, que ele tenha um encontro no estabelecimento, e muito em breve esteja aqui junto conosco, agradecendo
agradecendo, Deus, pelas muitas bênçãos que Deus tem derramado em sua vida. Abençoar a sua família, abençoar a todos, abençoar a todos os enfermos, tudo em você, Senhor, ajudando-nos, colocando o teu bálsamo maravilhoso em suas vidas, conforme a tua vontade. Fica, Senhor, conosco, nos ajuda, prepara-nos para o culto da noite, para que estejamos fazendo tudo orientado por ti. Fica conosco, dá-nos esta pequena tua presença, dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, que o Senhor tenha um dia de paz também para os nossos familiares. Logo mais à noite eu não estarei aqui porque amanhã eu vou fazer os exames e vai ser acho que o dia todo e eu tenho que estar muito cedo. Então hoje eu liguei para a casa da minha filha porque lá fica mais perto e o meu gênero nos levará de Uber e vai ser um dia muito corrido. Mas o Senhor está em todo o tempo. Amém. Amém.